Estamos aqui com a doutora Camila Miranda e a doutora Ana Flávia Barbosa, que irão falar um pouco das obras que elas escreveram e contribuíram aqui nesses livros tão importantes e que vão agregar muito, principalmente nessa reforma aí que nós teremos do Código Civil. Por gentileza. Boa tarde, Maíra, boa tarde a todos que estão acompanhando o Podlex. Eu e a doutora Ana tivemos a honra de contribuir mais uma vez com um artigo na última coletânea. Esse nosso último artigo, nós participamos dos últimos 3. Nós temos contribuições nas últimas 3 obras, e mais recente, né, Laço, Nós e Afetos, uma releitura do direito das famílias e das sucessões. E o tema que nós tivemos, né, para este artigo é a inseminação artificial e os seus reflexos sucessórios à luz do anteprojeto de lei para alterar o Código Civil. E por que surgiu essa necessidade? Foi até uma decisão, né, que nós tomamos em conjunto, mas foi uma sugestão da doutora Ana, o tema. É um tema um pouco polêmico. Nós vemos que hoje o nosso Código Civil ele é silente em alguns aspectos, quando nós falamos dos filhos que vêm através da reprodução assistida. E a nossa Constituição hoje, ela fala para a gente, olha, nós temos tratamento isonômico, nós temos que tratar os filhos de maneira igual. Mas hoje, existe realmente essa isonomia? Hoje nós temos essa isonomia principalmente no âmbito sucessório, quando nós falamos de filhos tidos dentro do casamento, quando a pessoa ainda estava viva, e com os filhos tidos através da reprodução assistida pós-mortem. Eu vou passar a palavra para a doutora Ana, para falar um pouquinho também sobre o nosso artigo, por favor. Nos 3 livros, nós sempre buscamos assim, falar sobre temas populares que chegam no nosso escritório. Nosso escritório hoje é especializado em direito das famílias, sucessões e imobiliário, né? O imobiliário está ali dentro do direito sucessório e do direito das famílias. Então, a gente sempre tentou falar sobre temas que chegam no escritório. Primeiramente, nós falamos ali sobre abandono afetivo, se é realmente eficaz e é eficiente essa indenização por dano moral pelo abandono afetivo. Então, a gente ficou ali discutindo sobre isso, né? Acabando que chegamos aí à conclusão de que realmente o afeto ele não tem valor, né? Doutora Ana, só te cortando um pouquinho, porque muitas pessoas que nos assistem, pra gente é normal ouvir que somos advogadas. O que seria o abandono afetivo? O abandono afetivo é quando um dos genitores ali, né, um dos pais dessa pessoa realmente ali abandona, não faz parte da vida, não tem ali uma relação de afeto, uma relação de carinho ou mesmo presença. Ah, Ana, então é realmente só aquelas pessoas ali que vão embora de casa, que não fazem parte? Não. O pai ele pode estar ali, ou a mãe, pagando a pensão alimentícia e mesmo assim ele pode abandonar afetivamente. Então, às vezes você tem uma pessoa que contribui com a sua formação de maneira material, mas que não te dá afeto, que não te dá presença, que não participa ali da sua vida, né? É importante falarmos também que existe também o abandono afetivo reverso. Não só dos pais com os filhos, mas os filhos que abandonam também os pais. Principalmente na idosidade. A gente vê que hoje é um reflexo da sociedade, assim, quando o pai vai ficando mais velho, aí a pessoa vai deixando, quando vê tá numa casa de repouso, não vai lá nem procurar. E os filhos também podem correr aí em abandono afetivo, né? E depois nós falamos aí sobre valorização dos imóveis, que é uma demanda que chega muito pra gente, construir no terreno da minha sogra. Muito comum, né? A pessoa fala, fiz uma vantagem. Eu acho que ano passado, assim, nos últimos 3 anos, foi o que mais chegou no escritório. Construir no terreno da minha sogra, agora eu quero saber mais direitos. Como que eu faço? E fica a minha construção. Mas nós trouxemos um ponto diferente neste artigo, por quê? Nós falamos da valorização imobiliária no sentido que aquele terreno, ele tinha um valor ali de 100 mil reais. Eu construí um triplex, com piscina, hidromassagem. A minha construção... A minha construção, ela trouxe uma valorização para aquele imóvel. Não seria justo, na hora da partilha, nós considerarmos o valor que trouxe essa construção, a valorização desse imóvel através do empenho da construção ali naquele terreno de terceiro? Então, nós trouxemos esse viés na segunda obra.
Porque, respondendo coletivamente, não. Construiu no terreno da sogra, não tem direito ao imóvel. Infelizmente, não tem direito ao imóvel. E o imóvel realmente não é nem do marido ou da esposa ali, que é o filho da pessoa que foi construído, né? Uhum. Não. Tem direito ao quê? A uma indenização pela valorização que esse imóvel sofreu ou pela reforma. Só que isso é muito difícil no judiciário, porque tem que avaliar com perícia, com avaliação, e nem sempre juízes entendem porque você tem que comprovar que você efetivamente contribuiu para valorizar aquele imóvel. Então é um tema muito polêmico. E é rapidinho o processo, né? Só que não. Realmente, é muito difícil, sabe? Esses temas, e aí hoje a gente sempre aconselha, não constrói, mora de aluguel, depois você compra ali um apartamento, financia, mas assim, não constrói no terreno de outra pessoa, pode ser sogra, pode ser de quem for, porque construir não te dá direito ao terreno. Perfeito, essas intervenções e a obra também, né, gente? Vocês aí, juristas, advogados, estudantes, fala novamente o nome dos livros para a gente fazer um favor. A primeira obra é Da Infância e Idosidade, Reflexos à Luz do Direito Contemporâneo. Nessa obra que nós falamos sobre o abandono afetivo, Sim. e se existe a possibilidade, nós até usamos a impossibilidade de receber essa indenização pelo abandono afetivo. A segunda obra que nós participamos é Famílias e Sucessões, Proteção Especial e Vulnerabilidade Social. E nós trouxemos exatamente esse tema que cai na mesa do nosso escritório no cotidiano. Né? A pessoa ali que junta o fundinho dela, constrói, e aí? Como que eu fico diante dessa situação, dessa construção em imóvel de terceiros? E a terceira obra que nós participamos é a mais recente, com lançamento hoje, né? Laços, Nós e Afetos. Uma releitura do direito das famílias e das sucessões. E essa nós trouxemos, né? Como eu disse no início, a questão da diferença dos filhos por inseminação artificial e os filhos habidos, né, ao tempo do casamento ou da união da pessoa. Porque muitas vezes, a Ana até falou mais cedo, né? A gestação, a constituição de uma família é a realização de um sonho da pessoa. E muitos casais hoje em dia são estéreis, né? Então eles buscam meios, né, de ter ali uma família, meios não naturais. Mas hoje, né, o nosso código e a nossa Constituição, ele tem que garantir direito para essas pessoas que buscaram essa nova constituição familiar. Uhum. Ele pode ser excelente. E esse projeto de reforma, né, do Código Civil, ele traz inovações. Sim, ele traz inovações, mas ele ainda é silente. Nós temos uma lacuna em relação a alguns direitos dessas pessoas que são tidas através da reprodução assistida. E essa possibilidade hoje, ela vem crescendo, porém, como você falou, né, muito bem colocou, ainda não tem algo legislado, né, para a gente colocar efetivamente. Eu estava lendo um artigo referente a isso, até de uma palestrante, que eu não vou lembrar o nome agora, criticando isso e principalmente as famílias que querem uma reprodução assistida, não pode ter a barriga de aluguel, e porque tem, né, uma implicação aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso para as pessoas entenderem. Uhum. Então, o nosso artigo, ele toca num tema que é polêmico, que é o quê? Essa reprodução assistida depois da morte de um dos cônjuges. Então, ali, nesse caso, é a fecundação homóloga. Ah, Ana, o que quer dizer? Nesse caso, quer dizer que tanto o espermatozoide quanto o óvulo tem que vir daquele casal, ou o embrião já congelado. Então, eu e meu esposo congelamos ali o embrião. Meu esposo faleceu, vou matar ele, que é mais fácil. Meu esposo faleceu. Ele morre primeiro, né? Estatística. Eles arriscam mais, né? Vou colocar ele. Ele faleceu, como que eu vou fazer para poder utilizar esse embrião congelado? Hoje, a lei não trata. O que trata? O termo de consentimento livre esclarecido. Nossa, Ana, que normal, o que é isso? Aquela folhinha que a gente assina quando a gente vai fazer qualquer procedimento médico. Antes de fazer o congelamento, antes de fazer a coleta, nós assinamos um termo e deixamos lá. Ah, eu, Ana, em caso de divórcio, em caso de dissolução da união estável ou em caso de falecimento, autorizo meu marido a usar e meu marido da mesma forma. Então, hoje não se fala disso na lei. O único procedimento que a gente tem para poder falar disso é esse termo de consentimento da medicina, né, que vem ali regulado pelo Conselho Federal de Medicina, e aí isso deixa as famílias muito vulneráveis, né, porque isso não acontece só, as técnicas de reprodução assistida,
a gente acredita que elas vêm para poder garantir direitos, como Camila falou, mas não só aí, dignidade da pessoa humana, porque às vezes é sonho da pessoa ter aquela família, mas também o direito à saúde, no caso de uma pessoa que é estável. A Constituição não garante direito à saúde? Né, não sou, né, mas se eu fosse, tô até grávida, não sei se é errado falar isso, mas se eu fosse estéril, é um problema de saúde. A Constituição não me garante o direito à saúde? Então a Constituição tem que prever e regular essas técnicas, já que a medicina estudou, avançou, elas existem e são reguladas pela medicina. Então, além de um trabalho ali da medicina, é um direito meu. A Constituição tem que me garantir esse direito. E nós temos que pensar também no aspecto geral. Ela tem que garantir não só o direito de você reproduzir, mas todos os aspectos da vida da pessoa. Sim. Porque o Código Civil a gente fala que é a vida da pessoa. Ela nasce, ela cresce, reproduz, empresa, casa, divorcia, é a mesma história, né? Mas aí, hoje a nossa legislação, ela é silente com relação a isso. Então, um exemplo clássico, né? Ele dá o direito da pessoa que foi tida através de técnicas de reprodução assistida ter o seu direito de paternidade reconhecida, mas quando aquele pai morre, ele é silente, ele não fala, olha, você tem direito, né? Porque quando é aberta a sucessão é quando existe a transferência do patrimônio, né, dos bens, direitos daquela pessoa que faleceu para seus herdeiros. O nosso código, ele fala quem que está aberto a suceder? Os que já estão nascidos e concebidos na época de abertura da sucessão. E aquela pessoa que ele garantiu... O embrião congeladinho ali, ele também pode vir a se tornar um filho, né? Sim, porque o artigo, né, 226 da Constituição, ele garante que você tem o livre planejamento familiar. 226, exatamente. Você tem o livre planejamento familiar. Mas aí, eu não vou regular na questão da morte, na sucessão, eu vou suprimir de fato seus direitos, né? Então, nós temos que pensar em todo esse aspecto. E além do direito do planejamento familiar na questão da saúde, é temporal também. Hoje, às vezes a gente casa e você não quer ter um filho imediatamente. Às vezes você quer ter um filho ali depois dos 40 anos, porque você acredita que a sua carreira vai estar mais estável, vai estar mais tranquila. Às vezes você e seu companheiro ou companheira vão estar no momento ali que você fala, não, agora eu vou dedicar para os meus filhos. E a gente sabe que o corpo da mulher, a medicina mesmo fala, a partir dali 35 anos, salvo engano, já é considerado uma gravidez de risco e tudo, porque nossos fatores biológicos, a gente já vai perdendo a qualidade. Então, muitas pessoas congelam esses embriões para planejar aí o tempo da sua família, né? Então, é realmente aí dando efetividade ao planejamento familiar. Gente, que aula que nós tivemos, sensacionais, maravilhosas. Nossa, me faltam elogios mesmo, de verdade. Em tão pouco tempo, assim, vocês conseguiram trazer um tema que é tão, assim, denso, né? De forma tão agradável, tranquila e inteligível. Não, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês falassem, né? Trazessem palavras finais para a gente encerrar esse bloco. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Acompanho vocês pelas redes sociais e vejo como que é importante vocês trazerem essa leveza para o ambiente jurídico, né, gente? Que é um ambiente normalmente mais denso, carregado. E gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje contribuindo para esse projeto incrível. Obrigada, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade, porque eu acredito... Eu sou fã de podcast. Eu tô fazendo alguma tarefa mecânica, eu tô vendo, e eu gosto de ver ainda no YouTube, porque aí eu vejo a imagem e escuto, ou então tô com meu foninho ali no Spotify ou em outras plataformas. Eu acredito que o podcast, ele ajuda a democratizar o acesso ao advogado. Por quê? As pessoas falam assim, não, o advogado, vou lá, vai falar um monte de coisa difícil comigo. Eu sou fã, assim, da desburocratização. Eu gosto de desenhar para o meu cliente, conversar da maneira mais adequada possível, de acordo com o cliente que está ali na minha frente. E eu chamo as pessoas, gente, advogado, não é bicho de 7 cabeças. Na nossa área, imobiliário, sucessório e familiar, conversem com a gente antes de ter o problema, que a gente chega na solução mais fácil. Não deixem para depois. Aproveitem todos esses conteúdos do podcast, que com certeza vão evitar vários problemas jurídicos que vocês podem ter. Muito obrigada. Então, aqui eu já vou deixar um convite para as duas, na próxima temporada, ir lá no Podlex para deixar, né, esse conhecimento brilhante que vocês têm, dessa vasta experiência de vocês, viu? Muito obrigada pelo abrilhantamento do nosso podcast, Podlex, sem juridiquês, e agradecer mais uma vez a parceria da OAB Contagem com o nosso Podlex. Obrigada. Obrigada.